What's up, guys? E então, pessoal, como vocês estão? A nossa aula hoje é sobre rotina em inglês. Imagine a seguinte situação. Se alguém lhe perguntasse em inglês, How often do you take a shower? E você respondesse never. Que impacto isso causaria? Ficou curioso? Então, não deixe de ver a aula. Não saia desse canal. Aqui você não ficará sem aprender. Eu sou o professor Fernando e estamos no canal TV Fila 3, o canal que tira suas dúvidas em inglês. Roda aí a nossa vinheta, pessoal. Estamos de volta, pessoal, para desvendar essa tão falada rotina da língua inglesa. E também para que a gente aprenda tanto a frequência como também as ações dentro dessa rotina. Então, pessoal, incentive o nosso canal, dando aí o seu like, né? Compartilhando. Não se esqueça de se inscrever, é muito importante a sua inscrição para que nosso canal cresça e ativar o sininho para as notificações, tá ok? E lembre-se, no final do vídeo haverá um desafio como sempre, o nosso Progress Quiz. Então, gente, let's go, let's the class. Então vamos aqui à aula, pessoal. Roll time. Roll time, my roll time. Aqui nós temos a frequência, né? Nós temos aqui a frequência. Temos a nossa frequência. Frequency. Nossa frequência, ela é composta de advérbios. Para que serve o advérbio? O advérbio serve para indicar o quanto eu faço minha ação. Se eu faço muito, se eu faço mais ou menos, ou faço pouco ou não faço. Então ela está nesses extremos. E aqui tem alguns advérbios e locuções adverbiais. Daqui a pouco eu falo o que são essas locuções. E abaixo nós temos as actions, né? A frequency e as actions. Aqui são as ações. Também daqui a pouco eu falo sobre qual é a classe gramatical que indicará essas ações. Então vamos aqui primeiramente. Temos aqui always, que é mais ou menos o que eu digo que é 100%. Porque eu vou dizer sempre. Eu vou empregar always quando eu quero dizer que é sempre. E usually, que tem uma frequência mais ou menos 80%. 80%, 90%, quando eu não tenho 100%, eu vou usar usually. Usually. Você pode ir repetindo para treinar a sua pronúncia. Often, que dá mais ou menos uns 70% ou 80%. Na prática, often e usually vai ter a mesma situação. Usually quer dizer normalmente, usualmente, né? Often quer dizer frequentemente. E praticamente, quando eu digo frequentemente eu faço algo ou usualmente eu faço algo, na maioria das vezes eu faço. Ok? Seldom é o que a gente quer dizer mais ou menos uns 10%. Quase nunca eu faço, raramente. Sometimes é um meio a meio, 50-50. 50%. 50% às vezes eu faço, 50% às vezes eu não faço. Never é quando não há nenhuma ação aqui, 0%. Quando eu emprego never numa frase, é o mesmo que não. Quando eu digo, por exemplo, I never have breakfast, eu nunca tomo café da manhã. Eu estou dizendo o mesmo. I don't have breakfast, eu não tomo café da manhã. Eu nunca tomo café da manhã ou eu não tomo café da manhã são equivalentes, ok? Então, never 0%.
Então, até never, e existe outros advérbios que vocês podem ir em busca, né? Rarely, né? Outro, um advérbio também muito utilizado que é como se fosse, é igual a seldom, raramente. Então, até never, de always até never, eu tenho um percentual indicando o quanto eu faço. Por exemplo, se eu digo I always go to school, eu sempre vou à escola, quer dizer que eu não falho. Ok? Não faltei nenhum dia. A partir de ever, eu vou ter as chamadas locuções. Mas professor, o que é locução? Gente, locução é quando eu pego mais de uma palavra e ela forma o seu sentido único. Mais de uma palavra e ela forma o seu sentido único. Como assim? Veja. Eu não posso usar ever sozinho. Eu tenho que usar mais uma expressão de tempo. Time expressions, né? Alguma expressão de tempo. Quais são as expressões de tempo? Vamos aqui comigo. Ó. Hour, day, night, week, month, year. Quer dizer hora, dia, noite, semana, mês e ano. Então, ever vai representar todo ou toda. Então, ever hour, toda hora. Ever day, todo dia. Ever night, toda noite. Ever week, toda semana. Ever month, todo mês. Ever year, todo ano. Então eu não posso usar ever sozinho, eu tenho que usar com expressão de tempo. Para formar as locuções, eu também posso usar de outras palavras, outras locuções. São elas once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, 10 times, ou seja, once quero dizer uma vez, twice, 2 vezes, 3 times, 3 vezes, 4 times, 4 vezes e assim por diante. Eu também devo usar esse daqui mais expressões de tempo, né? Mais as expressões de tempo, as time expressions. Tipo assim, como assim, professor? Once, por exemplo, once a day, uma vez por dia. Once a week, uma vez por semana. Se eu digo assim, por exemplo, twice a month, 2 vezes por mês. Se eu digo 3 times a year, 3 vezes por ano. Então, eu também devo usar once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, quantas vezes for, mais a expressão de tempo. Quais são as expressões de tempo? Repeat with me. Repitam comigo. Quais são as expressões de tempo aqui? Vamos lá? Hour, day, night, week, month, year. Month. Esse TH, ó, a gente coloca a pronúncia entre a língua e o dente. Então, month, ok? Veja só, pessoal. Daqui a pouco eu vou explicar a colocação destas, digamos assim, dessas expressões ou advérbios. Mas é importante que não esqueça. Quais são os advérbios que temos aqui de frequência? Vamos lá. Always, usually, often, seldom, sometimes, never. E a partir de ever, nós temos as locuções. Ok? Aqui abaixo, eu tenho aqui as ações. Aí vai perguntar assim, professor, quais são as ações? O que é que pode ser ação em inglês? Não é só em inglês não, meu amigo. É qualquer idioma, as ações, quem provoca as ações são os verbos. Todo verbo, ou praticamente quase todo verbo, eu não diria todo verbo, mas quase todo verbo, a maioria do verbo, vão provocar ações. Porque o que é que diz sobre o verbo? O verbo, ele é uma ação, ele é um estado ou um fenômeno da natureza. Então, quando ele não é fenômeno da natureza e quando ele não é estado, ele é o quê? Ele é uma ação. Então, a maioria dos verbos indica ação. Esse que eu coloquei no quadro, todos eles. Vamos lá. Eu fiz mais ou menos um roteiro do acordar até o dormir.
Tem tudo aqui, professor? Não. Mas tem dá para fazer uma boa rotina aqui. Ó. Wake up. Acordar, né? Acordar. O verbo acordar. Wake up. Get up. O verbo levantar. Se você só abrir os olhos e ficar na cama, você não levantou. Então, esse wake up é acordar. Digamos ao pé da letra, o abrir os olhos. Wake up. Acordei. Levantei da cama. Get up. Have. Aí com o verbo have, eu posso fazer as refeições. Have breakfast, o café da manhã. Have lunch, né? Olha. Have breakfast, o café da manhã. Have lunch, o almoço. Have dinner, o jantar. Have snack, o lanche. Snack é lanche. Então, para formar as refeições eu tenho have breakfast, have lunch, have dinner and have snack. São as 4 refeições, né? Go to é quando eu quero dizer ir para algum lugar. Go to home, ir para casa. Você está na rua, aí de repente você diz ir para casa, vou para casa, né? Go to school, ir para a escola. Go to the church, ir à igreja. Go to the market, ir ao mercado, ir à feira, né? Porque home é casa. School é escola. Church, igreja. Market, mercado ou feira. Lembrando, muita gente tem assim, professor, e a palavra house não é casa não? É. Mas qual seria a diferença? What is the difference between house and home? Qual a diferença entre casa e casa? Esse aqui é mais o sentido de lar. Da família, da sua casa, no estado mais abstrato, que é aquele que é relacionado ao sentimento seu, de estar em casa, de ir para casa, de ir para a família. Home também significa início, né? Home é o início. E house é o elemento físico, é o elemento concreto. É my house. Por exemplo, eu estou dentro da minha casa, mas eu estou no lar com a minha família. Então, home sweet home, lar doce lar. E house é relacionado ao objeto, né? A casa. Ok? Watch, filme, TV, movie, né? Watch é o verbo assistir. Então, assistir filme, assistir TV, assistir movie, né? Film and movie, né? Filmes. Listen to music. Escutar música, né? Muito bom. Listen to music. Take a shower, tomar banho. Olha a perguntinha ali no início do vídeo. Take a shower, tomar banho. Never. Se ligaram nisso? Do the homework, fazer a tarefa. Isso é mais a questão da tarefa escolar. Surf on the net. Navegar na internet. É você estar ali no bate-papo. É você estar fazendo alguma coisa na internet. Surf on the net. Ou surf the internet. E sleep. Dormir. Sleep, dormir. Ok? Então aqui nós temos as ações e temos a frequência. A ação representa a rotina e a frequência representa o termômetro de quanto eu faço. Então, se eu juntar a ação mais a frequência, eu vou ter a minha rotina completa, com tudo, com o termômetro e tudo mais. Qual é esse termômetro que eu falo? É você dizer o quanto você faz, se você faz muito ou pouco. Tá certo? Vamos dar continuidade, falando agora, juntando e aprendendo a inserir, né, a ação com a sua frequência. Vamos aprender a fazer isso. E também na sequência teremos o nosso desafio. Não saia daí. Nosso desafio hoje está, ó, sensacional. Espero que goste. Então não saia daí, pessoal. E então, pessoal, estão aí, firmes e fortes. Vamos lá para os exemplos. Vamos juntar a rotina e a frequência. Are you ready? Estão preparados? Let's go! Aqui no quadro eu coloquei 4 frases, que vai resumir muito do que eu falei antes. Beijo. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Aí, vocês pudessem dar uma pausa e copiar essas 4 frases, seria legal. Se vocês estão assistindo sem compromisso, mas aí vê se vocês fazem isso mentalmente.
Primeira coisa, eu gostaria que vocês circulassem, pelo menos mentalmente, circulassem a frequência das frases. Qual a frequência da frase 1? They always study at night. They always study at night. Qual seria a frequência? Always. Da frase 2, I sometimes wake up early. I sometimes wake up early. Qual seria a frequência? Sometimes. Da outra, we seldom go to bed before 11. We seldom go to bed before 11. Qual seria a frequência aí desta frase? Qual? Seldom. Raramente, né? E da última frase, I am often late. I am often late. Qual a frequência? Tudo bem. Oh. Excuse me. Excuse me. Often. Muito bem. Agora, vamos sublinhar a ação. Qual é a ação da primeira frase? They always study at night. Qual é a ação? Vou mudar aqui a cor. Study. Estudar. Essa é a ação. Estudar. Qual é a ação de I sometimes wake up early? Qual é a ação? Acertou quem colocou? Wake up. Coloque os dois. Que aqui temos um phrasal verb. Phrasal verb, olha, a lição tem muito falando sobre phrasal verb. Também tem falando sobre o simple present. Eu não quis colocar a questão gramatical do que é simple present. Então aí está falando do simple present e aí também está falando de phrasal verb. Eu vou deixar esses assuntos no link aqui embaixo, entendeu? Esses assuntos aqui no link para que vocês possam acessar e tirar as dúvidas. Seria muito bom você assistir o vídeo sobre Simple Present and Present Continuous. Assista esse vídeo, você vai gostar. Qual é a ação da frase 3? We seldom go to bed before 11. Qual é a ação? Go. Quer dizer marcar go to, mas a ação mesmo é go, né? É porque quem vai para algum lugar, né? E a última frase, I am often late. Qual é a ação? Aqui não existe ação. Aqui tem um verbo que indica estado. I am late. Eu estou atrasado. Então esse daqui nós não temos ação. Aí aqui eu vou fazer uma marcação diferente para você saber que é sem ação. Esse verbo indica estado, ou seja, como você está, né? Eu estou atrasado, eu chego atrasado, então não há ação aqui nessa frase. Ok, pessoal? Entendido? Então vamos ao segundo elemento. Veja. Tente colocar isso na cabeça de vocês, que é muito importante. Primeira situação. O advérbio deverá ficar, né, o advérbio de frequência deverá ficar antes do verbo principal. A ação não é o verbo study, então a frequência deve ficar antes. Wake up não é ação, é o verbo principal, então a frequência deve ficar antes. Go, né? Go to, go, não é ação dentro da frase, então a frequência fica antes. Então, com verbos principais, com verbo de ação, a frequência fica antes do verbo. Aqueles advérbios de frequência que eu falei, qualquer dúvida, volte um pouquinho o vídeo. Você vai ver quais são os advérbios de frequência. Só que nessa frase não tem um verbo de ação. Então, quando não for um verbo de ação, a frequência ficará depois. Lembre-se. O verbo to be é uma boa dica. Então, quando tiver frase com o verbo to be, professor, eu não sei o que é o verbo to be. Pode ser que alguém que esteja assistindo o vídeo não saiba. Também vou deixar um link sobre o verbo to be.
Com esse link, vocês vão aprender muito mais e tirar todas as suas dúvidas. Porque aqui eu estou explicando sobre um assunto, mas lá no vídeo está explicando sobre o verbo to be e também vou deixar um link sobre isso. Então, quando for o verbo to be, a frequência vai ficar depois. E quando não for o verbo to be, for um verbo de ação, a frequência ficará antes. Ok, pessoal? Entendido? Mas eu tenho a seguinte frase para colocar aqui, não é o Progress Quiz não, o Progress Quiz daqui a pouco. Eu tenho a seguinte situação. Se eu digo uma situação tipo assim, they go to school every day. Repeat. They go to school every day. Eles vão para a escola todo dia. Veja, a palavra everyday é uma locução de frequência. Uma locução adverbial de frequência. Aonde é que está a locução? Ó? A locução, olha, ela está aqui, ó, no final. O verbo está aqui, ó, está lá no final. Então, aprendam com isso. O advérbio de frequência fica antes da ação, como eu mostrei aqui. Mas quando tem uma locução, a locução, toda a locução, essa adverbial de frequência, vai para o final da frase. Não esqueçam disso. Toda locução adverbial de frequência vai para o final da frase. E como é que eu sei, professor, que é locução? Eu dei uma dica lá, mas talvez eu tenha falado pouco. Quando você vê duas palavras ou mais que se juntam para formar um sentido único, eu falei nisso. Então é locução. Every day, duas palavras. Every week, duas palavras. Once a week, 3. Twice a day, 3. Ou seja, duas ou mais palavras, quando se juntam para formar um sentido de frequência, formando a locução, deverão ficar no final da frase. Então, não se esqueça dessas dicas. Essas dicas são importantíssimas para o nosso desafio, para o nosso Progress Quiz. Ok, pessoal? Vamos ao nosso Progress Quiz. Preparados? Are you ready? Vamos lá, pessoal. E então, pessoal, estão preparados? Estão preparados? Vamos lá, o nosso desafio. Let's go. Aqui, ó. São 3 níveis. O primeiro nível, né? First, vocês vão ouvir e tentar escrever a frase. O segundo, vocês vão passar essas duas para o inglês. O terceiro, vocês vão fazer uma inserção aqui na frase, que eu vou explicar. Mas vamos lá para o primeiro nível. Listen and write. Tente escrever as frases que eu vou dizer em inglês. Ah, professor, mas foi baseado na aula de hoje. Talvez tenha uma palavra ou outra, mas eu acho que quase todas ou todas estão contidas na aula de hoje. Vamos lá? Escute aí. A frase A diz: I wake up at 7. I wake up at 7. A frase B. You never take a shower. Essa tá fácil, gente. You never take a shower. Vou repetir, tá certo? I wake up at 7. A primeira. You never take a shower é a segunda. Dê a pausa no vídeo para ir fazendo e depois é que vocês soltam para conferir se dá certo, ok? O segundo desafio, translate to English. Vocês vão escrever em inglês as seguintes frases. Frase A: eu raramente durmo cedo. Eu raramente durmo cedo. Vamos ver se vocês acertam em inglês. E a outra: eu assisto TV uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Então, passar essas duas frases para inglês. Essas duas eu coloquei dentro do nosso roteiro, do nosso conteúdo. E a terceira frase, o terceiro desafio é para você inserir a frequência na frase. Só que vocês vão fazer duas frases. Vocês vão colocar I go to school e fazer uma frase acrescentando o every day e depois I go to school e acrescentando o always. Então são duas frases. Uma você vai fazer com o every day e a outra você vai fazer com o always. A mesma frase. Então esse I go to school vai
vai aparecer 2 vezes, né? E a frequência, cada um com uma frequência diferente. Lembrando que everyday, o que é? Olha, everyday, o que é? Relacionado à frequência, o que é isso? E o always, o que seria? Eu não vou dar mais dicas não. Eu quero que vocês observem se vocês acertam. Tá certo? Dê uma pausa no vídeo, não esqueça, pessoal. Vamos lá, pessoal. Nós temos agora aqui a correção, preste atenção. A primeira frase que eu disse, tomara que vocês tenham acertado, foi essa. I wake up at 7. Olha aqui, ó. I wake up at 7. Ok? Essa é a primeira frase. Qual é a segunda frase? You never take a shower. E essa frase tem a ver com o início do vídeo. You never take a shower. Lembra lá do início do vídeo? How often do you take a shower? Então, never, né? Então essa frase aqui é horrorosa, né, pessoal? Foi você que respondeu, foi eu não. E aí, ó, como é que eu vou passar essa frase para inglês? Eu raramente durmo cedo. Primeiro eu tenho que lembrar que o verbo dormir é sleep. Então, I seldom sleep. E como é a palavra cedo? Early. Nesse instante eu falei sobre ela. I seldom sleep early. I seldom sleep early. É uma tradução literal, ao pé da letra. É palavra por palavra. Eu assisto TV uma vez ao dia. Uma vez ao dia é uma locução, então vai ficar no final mesmo. Então, olha. I watch TV. Uma vez em inglês, once. Ao dia, a day. Uma vez por dia, uma vez ao dia. Ok? Acertaram, pessoal? Espero que sim. E inserir essa frequência vai ser o seguinte. Primeiro eu tenho que lembrar que isso aqui é uma locução. E esse aqui é um advérbio. Qual é a outra coisa que eu faço? Lembrando que esse aqui é ação. Então, na locução, ela vai ficar depois da frase. E com o advérbio vai ficar antes. Então vai ficar assim, ó. I go to school. I go to school every day. E I go... Não, I always... Que deve ficar antes. I always go to school. Essa frase até já tinha colocado por aqui, né, gente? Então, por que essa ficou no final? Porque é locução. E por que essa ficou antes? Porque aqui é ação e o advérbio deve ficar sempre antes. Ok? E aí, pessoal, gostaram aí do vídeo? Gostaram bastante? Então, pessoal, se gostaram, antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer 2 indicações. Vou deixar aqui abaixo do vídeo, né, nas descrições, 2 indicações que eu estou sempre indicando, que eu estou sempre falando que é muito importante. Que é 2 e-books, muito importante. São os 2 primeiros links. Um é o autodidata em inglês, né? A jornada do autodidata em inglês, que fala, que ensina como você estudar, que ensina a maneira fácil, que dá dicas importantíssimas de como você ter aquela organização, economizar dinheiro e avançar em níveis. Muito bom. E o outro é para aprender inglês, o outro e-book, aprender inglês com filmes. Você que gosta de filmes, você que gosta assim de uma maneira mais divertida e dinâmica de aprender inglês, observe aqui nesse link e você vai gostar, pessoal. Tá em promoção, muito bom, tá certo? E aí, pessoal, com isso finalizamos, né? Aqui, não esquecendo também de
incentivar o nosso canal, né? Fazendo todos os requisitos, se inscrevendo, compartilhando e ativando as notificações. E além de dar o seu joinha, porque esse vídeo foi legal, não foi não, gente? Foi muito esclarecedor e estaremos de volta logo logo com mais novidades aí. E aí, pessoal, aqui é o professor Fernando do canal TV Fila 3 para vocês.